Fala galera, estamos aqui mais uma vez no nosso MJ Verso, esse é um especial de Natal, olha lá. E você talvez já tenha visto aí na descrição, estamos com o nosso convidado mais que especial aqui, Daniel Mindu. Muito obrigado, Daniel Mindu, pela tua presença. Só entre as feras aqui, meu Deus do céu, a responsabilidade está grande, né? E aí, Bu, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os temas que esse livrinho aqui mostra pra gente. Um conto de Natal, uma canção de Natal do Charles Dickens. É uma obra bastante conhecida. Talvez quem está vendo a gente não leu a obra ainda, ou já leu, mas é muito provável que já viu alguma adaptação. A gente estava até conversando antes, em off aqui com o Mindu, que ele conhece, antes de ler, você já conheceu a adaptação. Já conhecia a adaptação. Eu falo que eu sou cria da TV Cultura, né? Televisão. Então ela passava muito e eu assisti várias vezes. Sempre no Natal passava o tal do Marcelino Põe Vinho. Sempre. E tinha também o Conto de Natal. E eu dei uma revisitada na obra, né? Que eu tinha visto algumas vezes, tinha lido. Mas que legal. Ainda bem que é uma obra que eu já conhecia. O cara mandar uma coisa mais difícil aí. A gente vai linkar algumas coisas aqui hoje com relação à obra e outras coisas. A gente quer falar um pouquinho também sobre a peça, da utilização. Tem algumas similaridades, né? Tem vários contrastes. Tem os contrastes, né? Mas tem alguma similaridade, né? Uhum. E pensando nessa questão de adaptação, tem muita mesmo, assim. Eu dei uma pesquisada, eu nem pesquisei o número, mas tem muita. Desde o começo do século passado, tem filme, acho que de 1901 já tinha um conto de Natal. Um que eu achei bem engraçado, que o Tio Patinhas... Nossa, isso é maravilhoso. O nome dele é Uncle Scrooge. Uncle Scrooge. Scrooge, na língua inglesa, virou sinônimo de avarento. Então, o Tio Patinhas é o Uncle Scrooge. Então, assim, é uma obra que permeia a nossa cultura. E a gente fala sobre cultura aqui. Então, nada mais justo a gente falar nesse nosso primeiro especial de Natal sobre essa obra. Para começar a falar, eu acho bacana a gente falar um pouquinho de como essa obra foi introduzida, em que cenário que estava, né? É uma época vitoriana, Revolução Industrial, né? O livro foi escrito em 1843, acho que é a primeira obra publicada do Dickens, ou uma das primeiras, agora não tenho certeza se eu estou dando... Ele já era um escritor relativamente famoso, assim, realmente conhecido, tanto que ele financiou a primeira publicação e acabou tomando prejuízo. Mas ele era um cara que ele não estava tão bem assim, ele gastava muito dinheiro, pelo que tem. Foi a primeira obra que fez sucesso, então? Não, ele já tinha alguns relativos sucessos, assim. E aí ele financiou do próprio bolso a escrita dessa obra, de acordo com o que tem na apresentação aqui da professora da UERJ. Da UERJ. Nessa edição. Sim. Legal. A Inglaterra vivia uma época difícil, né? Eles chamaram de Hungry 40s, que é os anos 40 da fome lá, né? Era a época da Revolução Industrial, muita mudança, muita desigualdade social, muita pobreza, muita... Eles estavam aprendendo a lidar com tudo aquilo acontecendo, né? Tudo aquilo acontecendo, a vida urbana ficando cada vez mais... Um êxodo rural, saneamento básico, péssimo, aquela coisa da loucura, né? Pobreza e tal. Uma época que dava muita oportunidade, muita gente ficando rica também ali, né? Sim, mas a maioria da população não tinha acesso àquelas coisas, né? Tem o começo das reformas, então o Dickens também era meio engajado com essas questões, reformas trabalhistas, né? A questão de direitos trabalhistas, de trabalho relacionados ao trabalho infantil e tal. Então a gente tem um caldo cultural assim bem grande, né? Muito importante pro que surgiu essa obra, que é uma espécie de uma tentativa proposta, né? Uma espécie de que o Dickens gostaria de resgate do Natal. Isso. Que estava se perdendo, né? Nessa época estava se perdando. Ele entendia que o Natal não tinha tanto a importância cultural que tinha na época de infância dele, ou da época que ele... porque dizem as más línguas também que ele inventou... O Dickens, na verdade, inventou o Natal como a gente tem hoje. O Natal secular, né? Secular. Inclusive, tem um filme muito bom. Eu vi uma sinopse e vi umas avaliações. Então, é muito bom pelas pessoas que me recomendaram. Eu não assisti, mas que diz que chama O Homem que Inventou o Natal. Que legal. E aí é uma mistura de um pouco da biografia dele com um conto de Natal. Diz que é bem bacana. Eu não assisti, então não dá para recomendar, mas... Sim. As pessoas que recomendaram, eu confio no gosto delas. E para falar da estrutura do livro, Tiago, o que a gente pode contar assim sem dar muito spoiler? Sem dar spoiler pra galera. Spoiler de um livro de 200 anos, né? Do século retrasado. Tem como, aí Mas basicamente,
a gente vai conhecer uma outra coisa que é bom falar antes da gente entrar na sinopse é que ele, no começo, antes de começar a escrever esse livro, ele queria escrever um artigo, né? Que legal. porque ele tinha visto uma pesquisa. Ele escrevia muito isso, né? Ele tinha essa... Ele escrevia para revistas, né? Ele tinha... O jornalismo dele fora forte, né? Ele tinha lido uma pesquisa e que já estava falando desses reflexos que a gente comentou da Revolução Industrial e que tinham muitos dados de crianças trabalhando em minas, assim, criança morrendo, trabalhando e tal. E ele ficou revoltado e queria escrever um negócio já para influenciar a sociedade, fazendo uma crítica pesada ali. Só que ele pensou bem e falou, olha, se eu escrever um artigo, pouca gente vai ler, pouca gente vai ter interesse. Então eu vou escrever um conto que vai servir como martelo de forja. Esse é o termo que ele utiliza, né? Então, assim, já está utilizando a arte para acessar um ponto, né, nevrálgico das pessoas ali, emocional, e servindo, né, como uma bandeira, né? Hoje a gente vê muito, a gente até critica, né, alguns filmes que viram só bandeira, né? Que não tem um... Mas é engraçado que... Que é só o martelo. Só o martelo. Você trouxe isso também desse lance da Deus. Que um dado interessante, você falou que ele leu sobre isso, né? Mas também o que o Dickens, ele era muito visceral de trazer coisas que ele vivenciou, né? Porque o lance do trabalho infantil, né? Uhum. É uma coisa que ele revelou só no final da vida dele. Ficaram sabendo que ele trabalhou quando era criança. Então, assim, acho que acabou impactando muito na escrita dele, né? Do que ele fez disso aí, né? Então, sempre tem uma... Toda obra dele tem uma criancinha que acaba... que parece muito com ele. Eu acho que toda obra o artista bota um pouco de si ali, eu não posso falar sobre isso porque os meus personagens são tudo meio estranhos. Vou falar o quê? Não, mas é bacana. E como que é o nome da obra que ele escreve sobre... É uma obra biográfica ficcional? Copperfield? David Copperfield. David Copperfield, que loucura, né? Que virou o mágico, né? O grande mágico. Verdade, mas por conta da obra dele, né? Que loucura, cara. Essa obra diz que ele conta muito verdade, né? da vida dele, né? Sim. O David Copperfield tem muito dele ali, né? Na introdução. Mas falando dessa obra em si, o plot dela, basicamente a gente tem o Scrooge, Ebenezer Scrooge é o nome do personagem principal, que é um homem de negócios. Aqui nos ajudou o senhor. Ebenezer Scrooge. Ele é um homem de negócios, né? Muito bem sucedido, mas bastante ranzinza, né? Ranzinza, avarento, né? Arrogante e eu acho que uma questão principal no caráter dele é que ele não gosta de relacionamento nenhum com ninguém. Ele é social fechado, né? Mais nada. Com ninguém. E aí a gente tá na véspera de Natal, vão acontecendo alguns eventos. Ele é inimigo do humor também, né? Inimigo do humor. Ele tá na véspera de Natal, né? No escritório dele. Acontecem alguns eventos ali. Primeiro aparecem umas pessoas pedindo doação. E aí a gente já vê algumas falas fortes dele ali, né? Cara, não tem orfanato? Já não tem casa de abrigo? Já paga essas coisas aí, né? E aí, isso é legal também, aí, voltando para uma crítica social que ele faz aqui, ele já apresenta pra gente um conceito econômico da época. Malthusianismo. Exatamente. Quando... A ideia de que a gente chegaria inexoravelmente à fome por causa do aumento populacional. É o Thanos da época. E essa ideia econômica era uma ideia forte nessa época, né? Que assim, e ele fala, né? Se a pessoa morrer, ela tá fazendo bem pra sociedade, tá diminuindo o número de pobres aí. Ô, louco. Podia fazer algo melhor, né? Então ele já apresenta... E isso, se você pegar um gancho, sociedades mais antigas faziam isso com crianças que tinham algumas necessidades, né? Pessoas que eram mais fracas, né? Deficiência, então assim, isso aí eles acabavam meio que uma cultura que meio que estava meio que algumas sociedades mais antigas já tinham essa prática já abertamente, né? De uma eugenia, né? Isso, eugenia total. Matar né? o mais fraco, né? Só que aí de um jeito mais
né? Politicamente um polido. Polido, né? A gente já tem aí o mais sofisticado, assim, entendido com outras palavras. Isso aí. Não é isso, mas é isso. Só que aí a gente já chega no nível pior de maldade, né? Porque, não sei se é pior de maldade, né? Talvez a gente antes tinha um critério que era o critério físico. Né? Aí a gente chegou agora no critério social. Então aí não é mais, você tem um problema físico. Se você não consegue por conta, você não mais... Agora é assim, não, já tem um excesso aqui, exatamente. Excesso, não importa quem seja. Não importa, não tem, se você tem alguma utilidade social, eu não quero saber. Se você é pobre, você merece morrer. Era basicamente isso que o Scrooge falava. Eu acho muito interessante que além de tudo, né, além dessa questão do malthusianismo, dele ser muito avarento e muito sovina, muito mão de vaca, tem uma descrição do livro, que eu não lembro exatamente os termos, que é mais ou menos assim, que nem o mais frio, ele era um homem tão frio que nem o mais frio do cristal de gelo, ou do vento, do frio, era capaz de incomodar ele, porque pelo menos a neve, né, o gelo, o frio, eles pelo menos doavam. Nossa. Eles ganhavam do Scrooge, no fato de que eles pelo menos doavam alguma coisa. E o Scrooge não doava nada. Não doava nada, né? Não, e a descrição dele é bem engraçada. As pessoas que conheciam, até os mendigos, saíram de perto, né? Ninguém tomar pedir nada pra ele, não. Dele. Então, o Scrooge, ele passa por essas questões no escritório dele na véspera de Natal. A gente vê uma relação dele com o empregado também bem difícil, né? E que hoje, pra gente fala, nossa, mas que cara babaca, que chefe tosco, né? Sim, e além da cobrança do emprego, era até as condições de trabalho. Ou seja, o cara tinha que passar frio na gravação. Não podia usar o carvão. Não podia usar carvão, tem que economizar. Então, assim, ele fazia questão de não só deixar a vida mais difícil em relação à produtividade, mas também as condições eram péssimas, né? E a gente hoje, né, olhando aqui do nosso olhar aqui, século XXI e tal, né? Brasileiro tem a CLT aí para proteger, direitos sociais, enfim, a gente tem um olhar que, pensando, né, mas que cara exagerado. Pra época, é muito pouco isso, né? Porque as condições de trabalho realmente eram dali para pior, né? As fábricas... Não, com certeza. Porque não existia um critério, tava todo mundo descobrindo o que era aquilo, o que era a indústria, Então, assim... ela seguia muito o que o próprio empreendedor achava que era o ideal ali, né? Então ele queria, e o Scrooge queria proteger o patrimônio, ele queria proteger o egoísmo. Tava pensando na acumulação. Então ele achava que ter um pouco mais de carvão ali, poder esquentar ele ia ser prejuízo, né? Até a questão do dia 25, né? Nossa, ele queria descontar o salário do dia 25. Amanhã você não vai vir, então? Não é? Então agora é desculpa para roubar os outros, né? Falando pro funcionário dele. Eu sei que alguns de vocês podem estar tendo alguma... Pô, será que eu conheço uma pessoa assim? Eu sei que sempre tem um Scrooge, que é a figura. E é uma figura, porque eu falo assim, a gente fala sobre arquetipia, né? Cara, são arquétipos de pessoas e personagens, cara, que elas se repetem, sempre vão se repetir na sociedade. Seja lá atrás, hoje, sempre essas pessoas vão existir, cara. É incrível, né? Incrível. Em todas as áreas, né? Seja... todas as áreas você vai encontrar uma pessoa que tem essa aura. Essa aura, você fala, cara, scroogiana, digamos assim. Mas é bacana que... como que um autor, através da arte, consegue encarnar determinados conceitos que seriam difíceis, né? O Dickens, para isso... Consegue incorporar coisas que existem ali, que algumas pessoas pensam, que algumas pessoas são assim, e ele consegue trazer quase que para a vida real. Consegue condensar ali, né? Ele consegue colocar numa pessoa de atos e palavras. Assim. Sim, exatamente. E que o lance que muito interessante que ele faz... Ele te coloca de frente a frente com a pessoa. Ele coloca na escrita dele, ele coloca o cheiro do lugar, ele coloca a roupa, a textura, ele vai na marca da pele, ele vai no jeito do nariz. Você consegue ver o cara na sua frente. Sons da igreja do sino, eu acho que é um negócio, né, que impacta bastante. Então, assim, né? ele consegue trazer em palavras. E eu acho que isso é a grande sacada de construir história, é justamente colocar você dentro do universo. E ele faz isso, cara, num livro que você fala, cara, como você tá ali, você consegue sentir o frio. Você consegue sentir o frio com o cara lá que tá lá trabalhando. Então, assim, por isso que ele consegue
Ele vai te pegar. Ele não fala assim, ó, era uma vez, não, ele vai te. Vem cá. Entra nesse ambiente. Vem entrando aqui, vai, vem conhecendo. Então, assim, e isso ele fazia com o ambiente, né? Com o universo, conseguia colocar você na história e colocar você vendo a pessoa, ela, né? A personagem e o que ela sente. Conseguia transmitir exatamente aquilo que a pessoa quer. E que é muito louco, né? Então, assim, ele consegue te colocar na história de um jeito muito especial. Único, né? É único. Então, isso é muito doido. E tinha um outro relacionamento muito importante pro livro, não, para ele naquele momento não era muito importante, que era do funcionário dele, né? Mas que era do sobrinho, que era um cara que estava sempre lá. Todo Natal ele né? ia. Cara, bem-humorado. Ele né? é bem-humorado, ia lá. Aquele falava, evangelista que vai fazer evangelista. Então, não quero saber disso. Todo dia tá lá batendo. Feliz Natal, tio, que Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia. Que ia lá e insistia em manter as relações e é um cara... Acho que esses são os dois únicos relacionamentos que ele tem. Que ele tem, e o relacionamento... Sem a vontade ainda, né? Sanguíneo ali, né? Ele foi obrigado, né? Foi obrigado, era obrigado a aturar o cara. Sempre ia lá convidar ele pro Natal, daí ele falava, não, né? Vai. Que feliz, o quê? Que feliz, como que você é feliz? Você não entende. Natal, Você não entendi. Natal nunca me trouxe nada. Não, que Natal que sai daqui. Sai pra lá. Aí sempre lá. Então é um coisa. Mas E aí. Vai lá. Até que ele recebe uma visita. Essa visita. A visita em casa, né? Uma visita em casa. Que é o Marley. E o livro começa, na verdade, com o Marley, né? Fala, olha, esse livro aqui só tem sentido de existir porque o Marley morreu. Exatamente. Senão essa é uma história comum. Aquilo. Mas é isso que é legal. Eu falo que pra mim, eu sou meio impaciente pra histórias. Confesso. Algumas eu insisto por indicação. Falo, cara, insiste nessa série. Ou insiste nesse livro. Porque eu falo que uma grande história, na minha cabeça, ela começa com um grande contraste. Ou com uma coisa muito fora do padrão, ou uma coisa absurda. Porque você fala... aquilo que é contra-intuitivo te chama mais atenção. Você fala, cara, então ele começa de um jeito, pô, por causa do Marley. Então o cara começa com uma morte de alguém. Você fala, cara, que louco, de onde isso vai... Onde vai chegar isso? Por que é contra-intuitivo? Porque, cara, que a morte de alguém é uma parada de um velório, um enterro, tem a ver com o Natal. Você entende? Você fala, não, eu preciso saber que link que é esse. Então ele usa essa arma do contraste muito grande. Então ele começa com uma coisa que você fala, pra onde ele vai? Então isso te prende ali. Eu falo, cara, é aquele... eu achei fantástico. E por causa do Marley, né? E o Marley aparece pra ele. O Marley já tá morto há 7 anos nesse episódio, né? E aí o Marley serve como alguém pra alertá-lo sobre o que viria depois da vida se ele continuasse no mesmo trajeto que ele tava. Até porque o Marley conta que ele tinha eles tinham um temperamento muito parecido, né? né? Eles eram sócios, eles trabalharam a vida toda juntos. É basicamente a única pessoa que o Scrooge tinha uma relação mais íntima, assim. Eles eram sócios, trabalharam. Eles eram parecidíssimos. Mas aí ele recebe... Você vê que desculpa, até nesse detalhe, você vê como o Dickens é só sendo igual pra estar junto. Você entende? É o único jeito. É aquela crise de egoísmo profundo, né? Você cara, só consegue estar com alguém que exatamente com você. Desculpa, cortei, pode falar. Desculpa. Não, eu achei interessante, eu só não risquei porque o livro não era meu. Se não riscaria. Senão você já... Mas basicamente o que ele fala pro Scrooge, quando ele aparece pro Scrooge como um fantasma, né? Então é que o ser humano ele tem a necessidade, a função, a missão de caminhar entre os outros, de viver com os outros ao longo da vida, né? De se relacionar. E quando eles não conseguem fazer isso em vida, eles são condenados a fazê-lo depois da morte. E aí, como fantasma, ele vive visitando os outros e assistindo os outros. Cheio de correntes. Cheio de correntes do que ele construiu para a vida dele. Sim. Então, a corrente do Marley tinha promissórias. Títulos de crédito. E o que eu acho muito engraçado é que essa é uma história, como a gente falou, de quase 200 anos atrás, né? E o Scrooge parece muito uma pessoa do nosso tempo. Sim. Ele não parece uma pessoa, né? Porque as pessoas eram mais sociáveis, né? Por necessidade, inclusive, né? Nessa época. E o Scrooge parece que não tem essa necessidade. Não, é um pouco, né? E aí, o nosso tempo, a gente vive mais mesmo recluso, fechado. Né? A gente tem mais possibilidade de fazer isso, né? Simulando a vida das outras pessoas. Tem pessoas que vivem...
que tem pessoas hoje que conseguem não viver em sociedade. Digo sociedade como de encontro. A vida De verdade, totalmente né? Só online. virtual, né? Trabalha. Ó, você trabalha home office, você pede comida em casa, pede remédio em casa, você faz telemedicina, né? Você tem consultas online. Você faz o quê? Não sai de casa. Não sai de casa. Realmente. A epidemia de solidão, que se falava há pouco tempo. E ele é tão do nosso tempo que ele faz questão. Quando a aparição aparece pra ele não acredita. Ele fala, não, isso aí eu comi alguma coisa. É o peru que não caiu bem, é a mostarda, é a gordura demais. Fica chocado. E o Marley tem um trabalhinho, dá uma assombrada nele, né? Achei o teu. Achou. Ó, de todo homem, que o Marley fala pra ele, de todo homem é exigido, recomeçou o fantasma, que o espírito dentro dele circule por entre os seus semelhantes, viajando longas distâncias. E se tal espírito não o faz durante a vida, é condenado a fazê-lo após a morte. Seu castigo é vagar pelo mundo. Ô miserável que sou! E testemunhar o que não pode mais compartilhar, mas poderia ter compartilhado em vida e transformado em felicidade. Nossa. Escreve muito bem, né? E aí talvez o nosso ouvinte, espectador, esteja pensando, gente, esse podcast é um podcast cristão. Esses caras estão lendo história de fantasma, que voltou e não sei, que nada a ver, né? Isso não faz parte da nossa teologia. Essa história foi escrita há 200 anos, mas tem uma com um pouquinho mais de tempo, talvez uns 2 milênios, que tá uma parábola que Jesus contou, que tá em Lucas. Achei que você ia falar de Samuel. Brincadeira. 16. Não, essa seria muito polêmica. Então, vamos ficar com as palavras de Jesus. E Jesus conta a parábola do homem rico e Lázaro. Você consegue definir pra gente aí um pouquinho dessa parábola? Jesus conta que existia um homem que era É engraçado que existe essa reversão de papéis, né? A pessoa ilustre da parábola é o mendigo que ficava no portão do homem rico. Sim. Você nomeia, na antiguidade, você nomeia pessoas ilustres. Uhum. A única pessoa que é nomeada na palavra na parábola é Lázaro, Lázaro, não né? é o homem rico, né? Não tem o nome do rico e o pobre no portão, tem o o nome mendigo, do pobre. Né? Que seria o normal, né? O que normal seria o invertido. Dom Adolfo e o... o Scrooge e o cara que ficava na porta dele. E o cara, Então, e Jesus disse que ele morreu, foi abandonado, né? E aí ele foi recebido no seio de Abraão e tal. Então tem uma série de especulações teológicas a partir dessa parábola. Mas assim, e aí o rico, ele morre também. Chega ao fim da vida como todo homem e ele vai para um lugar de tormento. E de lá ele vê o pobre, o Lázaro, que estava mendigando a porta dele. Uhum. Ele estava lá com Abraão sendo consolado. Sim. E ele demanda que além de demandar um refresco ali, né, só para encurtar a história, basicamente ele diz, olha, permita que eu volte para contar aos meus irmãos. Sim. Né? Porque que isso pode acontecer com eles também. E Abraão fala, não, eles têm Moisés e os profetas. Então, que o ouçam, né? Que ouçam eles, né? Então, a gente, a partir disso, pode falar que o Marley é o Lázaro, o rico que foi autorizado a voltar. Que foi autorizado a voltar, exatamente. É engraçado, né? Ficção, normalmente, ela parte de e se, né? E se? Você falou, às vezes, de uma quebra de expectativa, uma quebra de lógica, né? Então, a ficção científica e se a gente pudesse viajar no tempo? Se a gente pudesse voltar e ver os nossos pais lá, de volta pro futuro, né? E se? Mas a própria Bíblia tem muitas coisas que são simbólicas, que as pessoas... que assim, a galera sempre quer levar sempre pro literal. A galera consegue separar os textos, né? Muitos textos a galera acaba não consegue separar, né? Você tem que abordar o texto de acordo com o gênero dele. O gênero dele. Então, que é uma teologia, né? Isso aí... Sim. Você não pode lidar com texto... Textos diferentes pedem abordagem diferente. Perfeito, porque a Bíblia é gigante, tem vários tipos de literatura diferentes. Né? E a Bíblia é muito rica nessa sofisticação literária, né? E o engraçado desse paralelo que a gente faz com a parábola do rico e Lázaro é que a impressão que dá é que o Dickens pensou, e se ele fosse autorizado a voltar? E se exatamente. O rico fosse? Será que convenceria, né? Será que dá uma segunda chance para uma outra pessoa? Porque a parábola, ela encerra de uma maneira teológica, dizendo... não adianta nem se alguém voltasse dos mortos,
né, convenceria, né? E a gente tem alguém que voltou dos mortos depois para convencer e trazer, né? Então ela tem a palavra, ela tem essa ambiguidade, né, no final, com certeza. né? O texto. O Lucas ele não escreveu à toa, né, desse jeito o final da parábola, né? Mas é engraçado que daí sem pensar na figura de Cristo, Dickens colocou uma figura do próprio rico ali. E se o rico que fez tudo errado, ele podia, né, que viveu desse jeito, pudesse voltar e alertar os irmãos dele. Né? Olha que não foi tão eficaz a simples volta do Marley, né? Porque tem um trampo, né? Ele ainda teve que trazer mais gente. Mais 3 fantasmas. Quer fazer uma exposição rapidinho dos fantasmas? Os fantasmas do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro, né? O Marley avisa o Scrooge que ele vai receber a visita de mais 3 espíritos. E aí, o primeiro é o do Natal passado, que mostra um pouco faz um flashback, né? Faz um flashback. Mostra ali a vida dele, quando a infância é difícil. E aí, pra quem acha que foi a Marvel que começou a justificar vilão. Começou a contar a história olha, ele é assim porque aconteceu. O pessoal todo fã do Thanos, porque ficou convencido com a argumentação dele. Malthusiano, inclusive, né? Voltando. Mas né, a gente tem muitas histórias, né? Acho que a mais antiga, entre aspas, que tentou fazer essa mudança de perspectiva de vilão foi Malévola, né? Não sei se teve algum antes disso. De filme assim, mais recente, acho que sim. Sim, né? A gente tem os filmes do Star Wars mais recentes também, que dão o episódio 1, 2 e 3, que mostram Rick de Fênix. Né? Lembra desse? E aí esse eu não conheço. Cavaleiros do Zodíaco? Não, nunca assistiram Cavaleiros do Zodíaco? Eu assisti muito Cavaleiros do Zodíaco, minha época. Rick de Fênix, ele era um vilão no começo, depois você conta a história difícil que ele teve. Perspectiva. Até chegar naquela monstro que ele se tornou. Ele é redimido no final? Tipo Vegeta ou não? Ele é redimido, ele é. Ou tipo o Darth Vader também. Darth Vader, também. Se redime no final. Mas o Dickens já fez isso aqui agora, né? Ele mostra por que o Scrooge. O Scrooge não nasceu desse jeito, né? E você vê um padrão de abandono familiar, assim. Aí mostra um pouco a relação com a mãe desse sobrinho, que aparece, é um cara que sempre insiste nele. E mostra também, parece que é o grande amor que ele conheceu, né? O amor da vida dele, que ele, por causa do lucro, por causa da busca pelo lucro, ele foi completamente transformado nesse cara avarento, e ele acabou abandonando o amor da vida dele. E ela fala um momento, e eu até anotei aqui, que ele teme o mundo demais. Que basicamente essa perspectiva dele ser muito sovi, né? Que ele pega, porque ele tem tanto medo da escassez, dessa vulnerabilidade que ela traz, que ele retém tudo para si. Legal. E o bacana então desse Natal do primeiro fantasma, né? Natal passado dele, né? Passado, a gente tem aí, começa a entender um pouco da mente, por que ele é assim, né? Você começa de fato a concordar com essa mente de escassez começa dele, a entender né? o sentido, né? Porque realmente começa a criar, a construção, né? Criar empatia. É que nem o Michael Scott, que você odeia ele na primeira temporada, e na Michael segunda... Scott. É verdade. E você vê o vídeo dele falando assim, que quando ele era criança, é um vídeo dele quando criança, spoiler, no programa... Esquece. Spoiler de The Office. Segunda temporada, que ele fala assim, se você assistiu só a primeira e não desistiu, suportou, desistiu, assim, ficou odiando o Michael, insiste um pouquinho mais, que vai chegar na segunda temporada, tem um episódio lá que ele faz todo mundo assistir um vídeo dele de criança, que ele fala que o sonho da vida dele era ter 100 filhos. 100 filhos. Porque nenhum dos filhos ia poder se recusar a ser amigo dele, e ele ia ter 100 amigos. Não, isso aqui aquilo me pegou. Isso você aqui assim, voltou. Chegou aí. E aí você começa a entender. E aí a mesma coisa, você começa a entender o Scrooge aqui. Não que a gente concorde com os pecados dele, né? Mas você compreende o resultado. Michael seja tão ruim quanto o Scrooge. Mas você compreende a raiz de tudo isso, né? Sim. E de fato, a gente aí pensando na linguagem simbólica do Dickens, né? E na linguagem simbólica que a gente tem como cristão, né? Também, do pecado escravizar, né? Aqui a gente tem o Marley cheio de correntes, né? E você vê que o Scrooge, ele fala também pro Scrooge, há 7 anos as tuas correntes eram iguais a minhas, agora você já me superou, que ele ficou mais 7 anos vivo, né? Então, assim, a gente vê que, de fato, as pessoas, elas vão se acorrentando aos pecados, né? A gente vai por conta de... O que acontece com a gente, né? Do que a gente é submetido, né? A gente não tem como escolher as coisas que vão acontecer com a gente, igual né? eu falo assim, e é aí que entra a soberania de Deus, né?
Cristo, né? Porque a gente fala que nós somos resultados do que nós vivenciamos, né? Para quem acredita no comportamental, digamos aí. Mas Cristo é isso. Cristo ele vem para quebrar aquilo que o nosso meio fez conosco. A gente não escolhe, né, o que aconteceu com a gente. Então, Cristo vem para nos libertar disso, nos libertar de nós mesmos, né? E foi o que aconteceu com o Scrooge, né? Ele foi aprisionado. Ele foi aprisionado. Então, assim, aí até que chegou o momento que ele teve essa quebra para se tornar, né? E é claro que as pessoas têm escolhas, né? É óbvio que, assim, ele não foi raptado, né? Exatamente. Mas, assim, as coisas... Tem um ditado desse de coach, papo de coach agora, que você não escolhe o que fizeram com você, mas você escolhe a partir daí o que você vai fazer com isso. Sim. Não é? Então, assim, é claro que tem gente que aí tem mais... Aí você consegue ter uma mente milionária. Tem gente que consegue superar determinadas coisas melhor que outras, sim, né? E em várias coisas a gente percebe isso na nossa vida, né? Então, às vezes você vai melhor com relacionamentos, né? Então... Sei lá, alguém te machucou muito, mas você consegue superar isso. Tem gente que tem essa facilidade. Tem gente que já se fecha, fala, não quero mais me relacionar com ninguém. Não quero mais ter amigo porque aquele meu amigo pisou na bola comigo. Sim. Né? Então, todo mundo tem suas falhas e seus... Né? Quem acredita em comportamento, que você falou, cada um tem o teu... a sua barrinha ali, né? De energia. Eu sou melhor nisso aqui, né? Mas, de fato, existem coisas que a gente é mais propenso, né? E sim, aí, o que a gente é muito propenso, se a gente não trabalha, e muito, às vezes nem trabalhando, né? Aí eu já levo mais pro lado espiritual da coisa. Se a gente não é libertado mesmo por Cristo, liberto totalmente. A gente fica ali naquele ciclo vicioso pro resto da vida, né? A gente vai se afundando mais e mais. Porque é a nossa tendência, né? A tendência é sempre essa, né? E porque é a repetição da vida, né? Ou seja, são coisas que vão se repetindo. Voltando para o Scrooge, quantos anos ele não vivenciou aqui desde pequeno? Poxa, não, tem que me proteger para não ter escassez, para não passar fome. E ninguém se portou comigo quando era criança, agora não quero ninguém, é só eu e não vou dividir com ninguém. Então, ele é um comportamento que ele vai criando as camadas. Eu falo, comportamento, quanto mais você faz, mais camadas você vai colocando aqui em cima e fica mais difícil você vai de você mudar. De fato, né? E você não muda, né? Como é que você faz mais mudar, natural, né? E mais natural. Daquele jeito, né? Mais natural. Você acaba, né, ficando frio e... Aqui não faz mais... Você faz aquilo com uma facilidade, né? E aí você precisa de alguém que te liberte, né? De fato. Senão, igual eu vi... Você não sai de lá. Eu vi um caso, né? Não vou citar o nome, porque... que passou esses dias, um juiz, cara, um cara que um dia decidiu entrar num restaurante, no supermercado e pegar uma champanhe cara de R$300. Ele foi lá e pegou. Deu certo, ninguém falou nada. Aí, até que... Se falasse alguma coisa ia dar carteirada, provavelmente. Até que um dia ele vacilou e pegaram a placa do carro dele. Os caras acho que ele começou a fazer no mesmo supermercado. Aí o pessoal pegou e foi pego. Porque chega um certo momento que já não dá, tá natural, de boa, né? Tá de boa, né? Então, assim, e é justamente isso. Você vai fazendo isso aqui. Chega uma hora que... só que uma hora dá ruim, né? Aí as correntes vão... Você vai acumulando as correntes lá. E aí a gente começa a perceber... E eu não sei o que vocês perceberam, mas, assim, do ponto de vista simbólico, esses fantasmas, os três... eu tenho a impressão de que eles, se a gente, né, aí fazer uma leitura cristã disso, eles são meio que como a graça alcançando ele, né? Mostrando ali o passado para curar essa memória. A gente tem daí o do presente, depois que a gente vai falar um pouquinho, que tem uma denúncia social ali de que acontece, e a visão dele para as pessoas que ele não consegue enxergar para além do escritório, que é o caso da família do empregado, né? E depois o do futuro que é o susto, né? É o susto. É o susto da história, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão, se vocês fizeram uma leitura diferente do que esses fantasmas significam para... Eu acho que, assim, ele teve uma antecipação daquele confronto, já que todos vamos prestar contas, né? Todo bem que fizemos. Eu acho que foi uma antecipação desse confronto. E aí... claro que a graça tem esse papel, né? Se a gente for falar de processo de salvação, né? A gente tem primeiro uma revelação, uma exposição
em que a gente percebe quem a gente é perante Deus e percebendo quem Deus é. Então, quando a gente percebe aquilo lá, a gente entende, né? É a iluminação do Espírito, que é um termo comum na teologia, né? E aí eu acho que, fazendo um paralelo assim, a gente poderia dizer que é como se o Scrooge fosse tendo essa iluminação aos poucos. Ele foi confrontado, indo para o passado, ele começa a recuperar como que aquela criança se perdeu. Como que aquele jovem que era apaixonado por uma mulher, né, que depois mostra até ela com os filhos, o marido e tal, como que ele foi se transformando até virar o que ele virou. E aí a gente tem esse processo contínuo, até o presente, né, em que ele tem uma impressão do que as pessoas acham dele, que ele nunca tinha percebido. E aí que ele vai ter o susto no futuro. Sim. Você teve eu acho que assim, quando uma leitura diferente desses fantasmas aí. Desses fantasmas? Cara, eu compreendi que justamente é uma coisa de voltar ao primeiro amor, cara. Entendi muito disso, assim, um pouco, sabe? Assim, como eu posso dizer? Porque se você for perceber, ele mostra o sentimento que ele tinha antes de não ter nada. Ou seja, ele traz o sentimento... O que eu sentia antes de não ter nada disso aqui? Só ali os campos, os cavalos, as crianças brincando. Aquele sentimento, se você for ver aquilo... Aí chega no presente ali, onde ele já não tem mais aquilo, e no futuro que já não tem mais nada. Então, basicamente, eu acredito que é mostrar o que ele tinha e o que ele deixou de ter. Então, ele tinha isso, sem você ter nada. Vai se reconectando com a criança interior. Isso é meio que isso, mas tipo assim, porque justamente sobre você estar satisfeito, né? Porque é muito louco dos 3 natais, né? Então, esse Natal do passado mostra aquilo que ele tinha, aquela essência, aquela pureza, né? Que justamente, digamos, vamos voltar pro Éden, digamos assim, né? Que é o que Cristo nos faz puros, né? Então, justamente estar pleno, estar satisfeito. Então, eu entendi que ele mostrar o que ele tinha, o que ele sentia. Aqui você não tem nada. Olha, você tem dinheiro, você tem tudo, e você vai ficar pior ainda. Vai ser pior ainda. Só que depois que passa tudo isso, cara, vira um menino saltitante, né? Se for ver, tipo, é quase que uma criança. Se for ver que quase... Existe uma similaridade com o passado dele e com o que ele se torna. Ele vira um cara indo pra frente, né? Um cara meio bobo. É quase uma criança, cara. Uma inocência. Você vê, então eu falei, cara, que loucura. Então, tipo assim... E tem a ver com a graça. A graça faz isso. Ela traz de volta o quê? Nossa inocência, de novo, assim, diante de Deus, né? Nós somos puros, ele nos faz puros. Te faz novo mesmo. Faz novo, ou seja, ele tira o pecado, o sacrifício faz isso. Então, assim, eu compreendi muito esse processo dele, então eu entendi meio que por aí. E uma outra coisa que é bacana é que o Fantasma Natal Passado, ele mostra até o paralelo do chefe dele quando ele era... menino com ele, né? Com ele? Né? Como chefe, né? Como que ele, né, liberava todo mundo diferente, pra festa, né? E tal. O que ele poderia ser. Fazer uma festa de Natal com todo mundo. Não tá pensando no que vai gastar, né? Nossa, eu vou gastar pra ter a festa aqui. Sim. O horário que eles vão parar. E a alegria dele como empregado de obedecer a ordem. Né? Ele não era bravo, ele fala, olha, não era... Né? A gente queria agradá-lo. Né? Só no Google. E eu acho legal essa imagem que mostra pra ele também, olha como você é agora. Como você é. Isso eu acho que é uma lição pra gente, pra todo mundo, que se não esteve em uma posição de poder, um dia vai estar. A gente sempre vai estar. Seja lá na tua empresa, um dia você vai ser... Sim. Subchefe assessor do gerente regional para levar o almoço, assistente do gerente regional para levar o almoço aqui. Então, às vezes, você vai ter lá um subordinado. Você vai ter, né? Vai ter uns 40 chefes, mas você tem um subordinado. E como é que você trata esse subordinado? Né? Como é que você estabelece essa sua relação de poder com essa pessoa, né? Sim. Ou, às vezes, né, quem é pai, né, se torna pai. Então, daí... Querendo ou não, você tem uma relação de poder com aquela criança, né? Então, como é que diz muito sobre isso, né? E às vezes a gente, por conta de traumas do passado,
Você replica outras O coisas. que fizeram com a gente repete de novo cara. aqui, né? Seja na nossa relação de trabalho, seja na nossa relação de família, etc. Então eu acho que é um ponto nevrálgico também, Com certeza. assim, que faz a gente refletir, falar, opa, pera lá, como é que me trataram e como é que eu tô tratando os outros, né? Eu preciso repetir Vou fazer a mesma coisa? a coisa ruim, né? Ou eu posso me espelhar naquele que foi tão bom comigo, naquela pessoa que me ajudou, né? Eu vou liberar no Natal, vou pagar ceia pra todo mundo, ou vou deixar o cara com frio lá? E descontar o Natal dele. Descontar o Natal. Mas todo dia 25 você usa essa desculpa pra me enfiar a mão no meu bolso. Mas é legal. Aí a gente tem o fantasma do Natal presente, que mostra pra ele o que estava acontecendo naquela noite de Natal. E aí ele vai enxergar ali o que acontece na casa do empregado dele, principalmente, que é uma família muito pobre, muito simples, assim, quase que em necessidade, né? Com muitos filhos, inclusive o Tim, né? O Timzinho, não sei, depende da versão. Que é um menino que tem uma deficiência ali, né? E mesmo assim... Precisa de cuidados e tal. Precisa de cuidado assim, especial. E mesmo assim, um menino super forte, super... alegre, com muita paciente. fé, né? É legal até a citação, eu não lembro de cabeça agora, mas ele vai orar pelas pessoas, para que as pessoas lembrem da pessoa quando enxergassem ele, que lembrassem da pessoa que podia curar os aleijados. Os aleijados, né? Ele falou, eu fui na igreja e eu queria que as pessoas me vissem para elas saber que Jesus curava os aleijadinhos como eu, né? E aí é muito bacana esse personagem. E ele vai se compadecendo, né? Ele começa a ter uma visão mais ampla, né? E é o que acontece com a gente, né? Se a gente se expõe a relacionamentos, a gente começa a enxergar um pouco o outro, né? Começa a ter empatia. Porque se a gente se fecha no nosso mundinho, na nossa ostra lá, é difícil você enxergar o outro, né? Mas é o que a sociedade prega, na verdade, né? Ela sempre mostra para você enxergar o outro como uma troca, né? O que o outro pode trazer de exatamente. De utilidade. O que o outro pode trazer para mim. E é isso. E o quanto mais eu puder tirar do outro sem tirar de mim, vai ser menor. É isso que prega, né? Ou seja, sempre uma vantagem. Nunca com amor e com altruísmo, assim, E aí eu acho bacana que o Fantasma Natal Presente, ele apresenta duas crianças, né, embaixo do manto dele. Uma é a ignorância e outra é a necessidade. Essa parte né? E ele deixa... Você consegue ver ali naquela situação, a gente te coloca na cena né? terrível. Você fala, criança feia, né? E aí, o engraçado é que ele fala que a ignorância é pior do que a necessidade. Né? Olha Vocês só. concordam com isso aí? Muito. Ainda hoje? Eu acho que vale sim. pra gente? Eu acho que vale. A ignorância... Eu acho que... Cara, eu acredito. Que é pior do que a necessidade. Eu acho que é. Que talvez quando você não é mais ignorante, você consiga perceber a necessidade. Meios de suprir a necessidade. Exatamente. Até saber da necessidade, talvez. Que você nem enxerga que você tenha, né? Porque às vezes a ignorância... Porque a necessidade, a gente tem necessidades básicas viscerais que você sabe, que é fome, que é sede, ou seja, isso o seu próprio corpo já te alerta o que você tem, ou seja, cara, você está com fome, se você não comer, você vai morrer. Você está com sede, você precisa ir ao banheiro, ou seja, essas necessidades, o seu próprio corpo... Agora, a ignorância, eu estou falando, é muito mais relacionado a necessidades que você não sabe que você tem. Né? E muitas vezes você não quer saber, né? Ou seja, você simplesmente... Você ignora. Exatamente, ignora. Então, assim, eu acho que para mim a ignorância ainda é pior. E aí, por fim, a gente tem o Fantasma Natal Futuro. Agora, se você não leu, você não quer ter a tua experiência estragada, nos próximos minutos a gente vai dar um pouco de spoiler, talvez o principal spoiler do livro. Spoiler de quantos anos? 200 anos, né? Por favor. Mas, enfim, se você não leu, enfim, tá avisado. O Fantasma do Natal Futuro, ele mostra o problema principal, que seria o futuro dele ali, que seria a morte, né? E aí a morte, a gente sabe todas as consequências espirituais, cósmicas que isso carrega. E além de tudo, ele ainda tinha o fato de morrer sozinho, esquecido, né? Até as persianas que roubaram. Ele veio... Sem nada, literalmente.
ele começa a ver, ele não identifica que é a morte dele primeiro, ele vê um casal conversando, aliviado, porque o credor deles morreu. Cara. Então, até saber para quem iria a dívida, eles teriam mais prazo, um tempo, né, para conseguir o dinheiro para pagar. Aí ele vai num lugar bem pobre, um lugar bem pobre, e que várias pessoas chegam numa loja oferecendo coisas para vender. Que ele vai percebendo aos poucos que são coisas que foram saqueadas da casa dele. Isso, eu falei, nossa. A cortina em volta da cama foi arrancada pela empregada com ele lá, deitado, que morto. Louco, cara. E aí ele vai vendo essas situações, né, que acontece e tudo, e vai tendo o susto. Cara, e eu vou pegar esse ponto que vou citar de maneira indireta, mas eu tive no velório de uma pessoa próxima há um tempo aí, uns meses, e eu fiquei espantado, cara, como que algumas pessoas, elas, na sua ficção, ou seja, essa pessoa próxima, ela tinha falecido já há alguns 2 dias, e alguns parentes próximos deles, cara, estavam tentando procurar dinheiro enquanto o corpo estava lá dentro. Mas, cara, que loucura. Eu quando eu tava conversando, eu falei, cara, que bizarro, cara. Que loucura, cara. E gente muito próxima, você fala. Poxa, mas será que não deixou nada não? Aí você fala, então, você nunca é muito vivo, porque o ser humano é isso. O ser humano pode passar, igual eu tava discutindo, poxa, essas coisas são tão antigas, né? Poxa, cara, é muito vivo. O ser humano, ele pode mudar só a roupa, mudar a era, tecnologia, mas a essência seria a mesma. Mesma, né? Então, por isso que eu falei, como que fazendo esse paralelo aí, o quanto que é real isso, né? E aí você tava continuando, saquearam ele lá e... Não, saquearam ele, e aí ele vai tendo e aí é interessante que uma das empregadas, aí uma é a lavadeira, outra é a arrumadeira, e aí as empregadas meio que falam assim, não, bem feito. Merecido e tal. E os companheiros de negócio dele falando assim, acho que não vai dar ninguém lá, porque ele não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Vamos, se vocês forem eu vou. Eu só vou se tiver almoço. Só se serviu. Não, isso é maravilhoso. Só se tiver comida. Não, eles... E aí ele vai se dando conta, assim, parece que ele não percebe imediatamente que é ele, que é dele que estão falando. Não quer acreditar, de repente. É basicamente o que um homem que encontra o seu fim diante dos seus olhos e tem a oportunidade de sair vivo dele, né? Não tem como ele ser o mesmo. Sim. Impossível. Então... eu não sei se vocês assistiram, tem uma adaptação, acho que a mais famosa, recente do livro é aquela com animação com Jim Carrey, que não se chama o Conto de Natal. Acho que eu sei qual que é. Chama Os Fantasmas de Scrooge. Sim. Só que eu não assisti ele. É muito bem feito. É bem feito, eu não consegui. Eu não engajei, comecei, mas não engajei. Então, mas sabe por quê? Você engajou, vamos começar aqui falando do Marley. O Marley, sim. A história, ela dá o spoiler. Pra quem não viu o filme, não é nem spoiler, porque tá nos primeiros 5 minutos. Já mostra ele vendo essa cena do Fantasma do Natal Futuro. Sim. Ele começa vendo lá a lápide dele e tal. E aí, dali, prossegue o filme. Entendi. Eles mudaram a montagem, né? Sim. E acho que esse foi um erro de escolha. Quem sou eu falar do diretor lá, mas... Enfim... talvez, porque talvez também por ser uma obra também que já tá bem... adaptadíssima. Acho que ele... Se por um lado impacta esse final, por outro, assim, era uma coisa previsível. Passado, presente e futuro, vai chegar onde o futuro, né? Sim. Era uma coisa que vai se desenvolvendo meio lentamente, assim, então, assim... e aí eu acho que a gente tem ele tem esse susto, esse encontro, e ele sai transformado desse encontro. Sim. Aquela questão mesmo, né? Que eu tinha falado, dos fantasmas serem meio que a graça ali, né? Meio que... o que o Espírito Santo faz com as pessoas, né? Mostrando, olha, você é isso, você é pecador, você... E olha o teu futuro, o que virá. É isso aqui. E aí, o que você quer? Qual que é a tua escolha diante disso? Né? E aí isso dá pra gente chamar de teologia do susto, né? Teologia do susto. E aí eu faço uma ligação com a peça da Última Estação. Sim, da Última Estação. Cara, e assim, a gente falou, né, que tem algumas similaridades, alguns contrastes,
Mas o Dickens ele usou ali o gótico, né? Vitoriano, neblina, toda hora tem neblina nas cenas, os fantasmas, né? E tal, para criar um terror ali, entre aspas, né? Eu acho que hoje em dia a gente nem dá para chamar essa história de história de terror mais, né? Mas a tua peça, ela usa um realismo ali, né? Mais carismático, eu diria assim, para mostrar também numa estação o que vai acontecendo com as pessoas. Com as pessoas, né? O caminho. Você consegue falar pra gente um pouco aí da ideia e se faz sentido essa Faz essa sim, porque é justamente coisa da cabeça. Não, faz total, porque você tem a ideia ali da peça é justamente mostrar ali os arquétipos, né? Da sociedade, ou seja, ali todas as pessoas ali são alguns personagens que elas representam ali a luxúria, aquilo que o ser humano busca, né? Ou seja, a avareza, né? Então, cada personagem ele tem um tipo de defeito, digamos assim. E existe um personagem que ele tenta convencer essa pessoa a mudar, que ele vai tentar tirar ela lá. Elas estão todos presos numa estação ali, né? Eles querem sair e essa pessoa, ele fica tentando tirar esses personagens, né? Cara, mostrar pra ele o que ele é, né? E tentar libertar ele daquele lugar. Não só daquele lugar, mas daquilo que ele é. E esse lance digamos, da estação, eu tomei muito cuidado, a gente tem, igual eu falei, teologicamente, para não ser aquela coisa do limbo, né? Né? O Auto da Compadecida. Senão você fica... Então, até, eu sempre quando eu tenho algumas... Eu fico no assim, eu converso muito com o pastor Cleverson, ele é um filtro para mim. Eu falei, pastor, dá uma lida aí, vê o que você acha. Falou só, pode tirar isso aqui, bota esse versículo aqui para acompanhar e tal. E o que aconteceu dessa peça, A Última Estação, tentar contextualizar pra galera aí, a gente tem uma peça de teatro, que é justamente, eu pensei muito na atmosfera do Peaky Blinders, sabe? Aquela coisa. Então é muito isso, né? A Letícia ajudou muito no figurino, né? Então é aquele universo que eu imaginei, né? É um universo próximo, né? Os dois isso. ingleses ali. Os ingleses, então assim, né, você vê que tem algumas... A gente sempre tem influência, né? E a gente tem o Christopher. O Christopher quem é? Christopher, se olha... Eu não vou dar spoiler aqui, mas... Christopher, então os personagens sempre têm algum nome que traz alguma coisa. Christopher vem de Cristo, né? Então você segue essa linha. Então Christopher, ele tá ali ajudando na estação a tentar libertar as pessoas que estão ali naquele local. Aí você tem o Lucius, Lord Lucius, que é o cara que ele se sente o dono dali. Então ele tá sempre acusando, ele quer que todo mundo pague por aquilo que fez. Então só tem gente ruim ali, né? Gente ruim sendo confrontada com o seu próprio fim. Exatamente, sendo confrontado com o seu próprio fim. E a gente tem os fantasmas, né? Os nossos fantasmas seriam a morte e a justiça. Que elas vêm pegar eles, poxa, joga lá que foi feito. Só que sempre tem essa dinâmica. Vem alguém, o Christopher vem, cara, pô, você não quer mudar de vida? Não quero. Dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade, não. Aí os fantasmas vêm, pum. E as pessoas, eles não conseguem enxergar isso. Né? Que sempre existe uma pregação tentando convencer e ele é levado, porque não... Eles não aprendem com o exemplo dos outros. Dos outros, não aprende, né? Só que tem um ali que ele é alcançado, que é justamente o pior de todos, né? E você tá falando muito, muito sobre empatia, né? Na hora de escrever, eu falei, cara, como é que eu faço? É que algumas informações você tem que esconder do público. Por exemplo, que é o Frank. O Frank é um assassino de aluguel. Absurdo. O cara que... matou mais gente que você, né? Só que eu não podia deixar isso claro. Por quê? Quanto mais você coloca coisas terríveis do seu personagem, o público não engaja, o público começa a sentir raiva dele. Então, todos os personagens, eles têm um dossiê. Então, o cara tá falando assim, sei que lá, o que você fez? Pum! Aí vai na tela, mostra o dossiê do que foi feito. Ele não tem. O Frank não tem. A história vai da própria boca dele. Ele que fala. Ele que fala, né? Isso como estratégia narrativa mesmo. Para poder esconder. Uhum. Mas justamente esse lance da mudança, que é sempre... E eu acredito que... Por que eu me identifico muito com o jeito que ele coloca, o Dickens, e também eu tento trazer na peça, que é justamente... Cara, que eu sinto às vezes falta em algumas obras cristãs,
que é você não coloca o contraste. Aquilo que é o mal, né? O mal, a gente tem cenas fortes lá, né? Cena até, tipo, coisa mais... eu botaria até uma classificação indicativa aí que eu tenho minhas filhas, cara. Cara. Então, assim, né? Mas eu avisei a galera, né? Eu falei, dá pra fazer, Alex? Não, mano, vamos fazer. Eu falei, certeza, tá bom. Não, acho que acima de uns 10 anos, acho que dá. Porque tem umas cenas lá que tipo, tem muito susto, né? Tem um susto, assim, até... Scar, como que chama? Jumpscare, né? Jumpscare, tem um jumpscare lá. Então, assim, tem a cena que tem muita discussão, tem muito confronto. Por quê? Porque eu acredito que para você mostrar algo que é bom, você tem que mostrar o contraste. Só que muitas peças, às vezes, de teatro, igreja, é muito próximo. O mal, ele é quase que blasé, ele é uma coisa meio boba. Ele não te assusta, ele é meio que... Como posso dizer? Meio insípido, né? É isso, Lá vai a gente falando de novo de cinema cristão. Vamos de novo criticar, já. Não, mas não tem como, cara. Mas não tem como. Já criticou, qual que foi? Desafio de Não dá. Gente, desculpa, eles estão certos. Não tem como. É difícil. Não, é difícil, porque assim... você tem que mostrar do jeito que é. Porque existe um pudor, digamos assim. Não um pudor, um medo de você mostrar... as coisas como elas são. Como elas são, as coisas cruas. Você tem que mostrar. Aí você fala, poxa, mas a morte fazia isso. A galera confrontando lá, pegando pelo colarinho, jogando no chão. Eu falei, mas é isso? É isso aí. O mal é isso. O mal é isso. Aí você vê... Aí quando você vê a galera lá na peça, a galera que é do mal ali, e você vê que a peça, ela é dividida... O palco é dividido no meio. Então, pela perspectiva de quem está olhando de frente pro palco, você percebe que ele é dividido no meio. Desse lado está o Christopher, que é o cara que tenta levar a galera pro lado bom. E todo mundo da peça, os maus, eles começam desse lado. Então existe uma divisão clara ali. Tanto que o Christopher, ele fica aqui, tal, e ele vai tentando trazer as pessoas pro lado dele aqui. O único que ele consegue pegar, ele pega o Frank e ele fica deste lado. E um dos personagens que ele é meio, digamos, em dúvida, ele fica ali no meio. Então você vê que... Eu tentei trazer um pouco disso visualmente também, para mostrar que também não existe só esses lados. O lado de quem... eu quero me... Não, 8 ou 80 só. Não, existem pessoas que elas estão ali... naquela dúvida, poxa, o que eu vou... O que eu quero da minha vida? O que eu quero da minha vida, né? Então, assim, essa comparação do universo faz tudo ao sentido, a gente tem influência, né? Poxa, e eu tentei trazer um pouco disso e é isso que eu achei legal do livro, que traz essa dureza, ou seja, ele traz também aquilo que é feio. Sem trazer o feio, sem trazer aquilo que é assustador, porque é o contraste. É o contraste. Sem contraste não tem história. Né? Ou seja, problema... Sem dúvida. Porque tudo é contraste. Tudo... eu falo que nos diálogos, tudo tem contraste, tudo tem uma guerra ali. Ou seja uma guerra narrativa, eu falo uma coisa. Tem que ter esse contraste, porque senão fica aquela coisa de jogral, sabe? Ou coisa de escola. É isso, entendeu? É que aí você tenta... eu entendo completamente o que você está falando. E a gente vê isso muito na arte gospel, vamos chamar assim, né? Isso. Porque assim, o Dickens era um cristão, né? A gente tem até historiadores que tem uma briga. Tem gente que, por exemplo, chama essa obra aqui do Conto de Natal, que ela é um conto de Natal... Acho que é o Chesterton que criticou, deu uma lida, que ele chamava essa obra como a teologia do gato... Como que é o nome do gato da Alice? Eu não vou lembrar agora, mas... Como é que é o nome? Não. Shizir, tipo, isso. Não lembro. Eu não sei como que fala lá, estão tentando ajudar a gente aqui. Os universitários aí, não mas enfim, que é o gato que some e fica só o sorriso dele. Por quê? Porque a gente tem pouca citação do nome de Deus. Sim. E Jesus é só o pequeno Tim que fala naquela citação que a gente falou aqui no episódio. Então, assim, a impressão que dá é que ele tentou tirar a estrutura horizontal do cristianismo e deixar só a lateralizada, né? Então tem uma crítica... Tirar a vertical e deixar só a horizontal. Isso aí. Eu falei lateral, horizontal e lateral, exatamente. Porque... mas a gente tem que entender o contexto que ele estava inserido. O contexto
da igreja anglicana nessa época era uma igreja que ele estava inserido, que estava pouco se importando com o que estava acontecendo com a sociedade naquele momento. Exatamente. E exatamente por isso ele fez essa obra, para incomodar mesmo. É isso aí. Né? Mas é justamente isso que eu vejo na boa parte da arte cristã, não quer incomodar. Quer falar aquilo que eles já sabem. Não tem confronto, ou seja, eu vou só... legal. Só tem final feliz? Só vitória. É só vitória? Você só fez uma campanha de oração ali e resolveu? Eu lembro que eu tava falando com o Jodson, né? Era de fazer a peça. Eu falei, Jodson, na verdade eu queria que Christopher... Porque na verdade a história original é o Christopher uma criança, né? É uma criança, pra mostrar pureza e tal. Aí eu tive que trocar pra um vovô. E a ideia era fazer uma criança morrendo. A inocência, tipo, alguém inocente, alguém puro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, aí você já tá assustador esse jeito. Deus vai ficar mais frio. Eu falei, não, mas esse não, tá bom. Aí eu conversei com o dono do estúdio, né? O dono da Universal, falei, do estúdio, falou, poxa, então, não pode. Então eu fui adaptando. Quem? Não autorizou a fazer a adaptação. Vai ter Tu não tem o Snyder Cut? Tem que ver. Tem que fazer. Nossa, não. Vai ficar muito doido, cara. Muito doido, eu sou muito louco. Aí faz uns negócios meio crazy lá. Mas essa aí, eu acho que o Renan também, ele caprichou também na morte, sim, essa morte. Sim. Porque eu falei que tem 2 tipos de morte. A gente teve a adaptação, né? Teve a primeira morte, que era a Gabi, que era uma morte mais gélida, mais hipnótica. E o Renan era mais assustador, cara. Quando ele chegou lá, as criancinhas que chorou, cara. Nossa, eu falei, o negócio tá pegando fogo ali, cara. Eu falei, caramba. As criancinhas choraram. As minhas choraram, mas daí no final a mais velha quis tirar foto lá, Fernando. Deixa eu tirar foto. Mas sabe uma coisa também que... mais um ponto que eu percebi, que eu não tava esperando, a adesão das crianças para esse tipo de peça. Porque uma peça não foi feita para criança. Sim. E é justamente isso que acontece. Porque as crianças não estão gostando mais de coisinhas de criança, cara. Elas não gostam. Que coisa doida, né? Na verdade, nunca gostou, né? Nunca gostou. A gente tem um fenômeno na sociedade que a gente tenta preservar as crianças excessivamente de algumas coisas, enquanto a gente libera para outras coisas de adulto, né? Hoje em dia. Mas, por exemplo, conto de fada sempre foi assustador. Sempre foi. A Disney passou um verniz em muitas delas, cara, né? Não tem. Mas feio, né? sempre foi para passar uma lição de moral, sim, né? De fato, né? Ela tinha uma lição ali a se passar, então é claro que, né? A gente tem que a realidade é mais complexa. É mais complexa do que e até para justamente isso. Você falou, a criança é pura e tal. E aí essas histórias, né? Moldam na cabecinha delas que determinados conceitos, né? Olha, se eu fizer determinada coisa, eu posso ter determinado resultado. Exatamente. Né? Eu tava, então, o Caleb lá da mídia, né, o Caleb? Então eu tava conversando com ele e o filhinho dele assistiu os ensaios. Aí, ele tava no carro, a mãe dele gravou ele. Ontem mesmo. Ele falou um texto inteiro do Fiuza, cara. Ele falou, o menino, ele ouviu. Eles gravam, né? Ontem mesmo, eles gostam. eu estava lá, eu vi uma caixa cheia de maçãs. Estavam todas podres. Elas estavam podres. Aí, peguei o meu empregado e mandei ele jogar essas caixas de maçãs podres. Que maçãs podres merecem? Ser jogadas no fogo. Ele falou inteiro. Eu falei, cara, uma criança. Aí tanto que a gente teve uma coisa muito legal, o Projeto Lucas, que a gente apresentou essa peça lá em Morretes. E, cara, após a peça, cara, chegou, acho que foi uns 20, mais de crianças aceitaram Jesus, cara. Isso que eu achei muito doido, assim. Não, claro que, não falando da peça, a gente teve a minha pregação, foi todo o contexto. Mas e depois as crianças iam lá tirar foto. Então, assim, eu acredito que a arte, ela, assim como a literatura, esse livro, cara, incrível, ela tem um papel muito importante de trazer verdades e colocar verdades no seu coração que não vão mais sair. Tem coisas que você não vai mais esquecer, cara. Trazer verdades de uma forma muito mais eficaz do que você falar a verdade de forma abstrata, não exatamente, que é abstrato. Um código legal, né? Você fazer um manual. Um manual de instruções, assim, com aquela redação. Uma bula de remédio. Sim. Né? Você vai... Uma coisa... Faça isso, não faça aquilo. Se você assim, fizer isso, tem determinada consequência. Isso daí também muda um pouco a forma como a gente se relaciona com a própria escritura, né? Exatamente. Porque existe uma tendência de falar que a escritura é um manual do fabricante, mas assim, eu até entendo a intenção dessa analogia, né? Mas assim... Mas ela é pobre, né? Ela não é um manual.
Ela é uma história, história que convida a gente a fazer parte dela. E ela é tão poderosa porque ela é uma história. Sim. Porque ela comunica conceitos, e esses conceitos precisam ser comunicados, claro. Ela comunica de forma incorporada, encarnada. Isso, né? que isso que é o detalhe. E nós somos seres contadores de história por natureza, né? Desde sempre. Porque isso fica na cabeça. Isso, cara, fica na nossa cabeça de um jeito que... E eu falei, como colocar, cara, que Cristo veio, morreu por nós, que não merecíamos nada. E exatamente isso. Tanto que se entrega, né? E essa é a minha maior... voltando ao lance da arte cristã, né? Que a gente fica meio que nessa... poxa, você não gosta, hein, irmão? Tá bom, a gente quer... Não vamos tocar nesse assunto, a gente pode falar de outra coisa? Porque a maioria da galera acha que é justamente você falar daquilo que você já sabe, falar uma linguagem que você já sabe, não é para pessoas, reforçando coisas que você já sabe, não tem nenhum confronto, não tem nada de contraste que possa mostrar um outro lado, mostrar você pensar e você trazer verdades, né, de um jeito que você fala, poxa vida, a vida é isso. Igual você pega grandes obras, você tem uma igual assim, eu sou muito fã do Tarantino, né? Então, aquela coisa do exagero, porque é dopamina o tempo inteiro, né? Então, o TDAH aqui toma remédio para regular a dopamina, então eu gosto das surpresas, então assim... diálogos muito bons. Diálogos muito bons o tempo inteiro, então eu gosto disso. Então, por que não a gente, né... Não, e a gente tá fomentar falando isso, né? De Bíblia, né? A Bíblia é assim, né? A Bíblia é assim, cara. A Bíblia é um drama, né? É um drama. A gente tanto que mostra os defeitos dos protagonistas, sim, né? Pois não, não esconde, né? Não esconde. E a nossa incapacidade de lidar com essas histórias mais realistas, e tem uma perspectiva assim mais água com açúcar das histórias. Ela atrapalha a gente até a ler a própria Bíblia. A gente não percebe críticas muito sutis que a gente acha que porque a Bíblia relata, ela prova. Em alguns casos. Sim. E a gente não percebe críticas muito sutis aqui o que o texto bíblico faz, assim. Então a gente lê lá 1 Reis lá, que fala de que Salomão foi o maior rei, o mais sábio, aí lista toda a riqueza dele, todo o exército dele, todas as mulheres dele, todo o casamento dele, como funcionava e tal. Você fala assim, nossa, Salomão era bom né? mesmo, hein? O cara era bom. Aí o autor ele pega lá uma lista de Deuteronômio que Moisés fala assim, quando vocês tiverem rei, que ele não tenha muitas esposas, que ele não volte ao Egito, que ele não tenha muitos cavalos, que ele não seja, que ele não explore muitos os súditos e tal. Sim. E o autor de Reis está fazendo um cheque nessa lista que era um rei que justamente não era para fazer. E a gente perde essa sutileza, né? Lá de que o Salomão, que era um rei de paz, ele começa o reinado dele de forma extremamente sangrenta e de forma terceirizada por Davi, por exemplo. Sim. A gente perde aquela situação que acontece no final de Juízes, por exemplo, né? Que a gente tem aquela situação da concubina do levita e que aquilo estoura uma guerra civil. A gente tem o povo de Deus no meio da terra que Deus deu para ele, tendo o mesmo comportamento que o pessoal de Sodoma teve com relação... Tem um paralelo lá com a história de quando Sodoma é destruída, que os anjos vão para lá e tal, que eles ficam hospedados na casa de Ló. Né? Então você tem um paralelo, isso acontecendo no meio do povo de Deus. Então a gente olha o que a gente quer. A Bíblia não é muito um livro para menores, assim, né? Não é de jeito nenhum. Então a gente perde essa... Sim. A gente quer olhar só pelo lado mais... Lidando com essas histórias mais leves, assim, de uma forma mais blasé, a gente perde essa sofisticação que tem na Bíblia. Exatamente. Da Bíblia mostrando a todo tempo. A Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tem um declínio muito grande. Absurdo. O Antigo Testamento é a história de uma tragédia. Sim. Deus dando a terra para um povo, descanso para um povo, e esse povo ele simplesmente apostata e vai ao exílio. Sim. Então assim, a gente um drama puro ali. A forma como a gente lida com as histórias, né? A gente tem a gente lida de forma meio triunfalista, né? Triunfalista. Exatamente. Abriu o mar, passou. Exatamente. Tal, a gente lida... Mas é feio, cara. Tem muita coisa feia. A vida é isso. E não que não seja verdade essa parte triunfal, né? Sim. Faz parte, mas a gente tem que entender que essa história é cheia de altos e baixos, e a história da humanidade com muito mais baixos. Muito mais baixos. E os altos são
assim, mérito zero Sim. dos heróis da fé. Exatamente. Que a gente tá falando. Ele não tá falando do Porque na Bíblia ganhar é perder, coadjuvante, né? né? Pois é. E a gente perdeu isso um pouco na nossa... eu acho que isso Na muito... nossa arte na cristã. nossa arte cristã, porque Perdeu, justamente quando a gente começou a chamar de arte cristã. Isso né? que é... De começar a Sim. dividir assim, ó, isso aqui é secular e isso aqui é cristão. E aí o que é cristão só pode tocar temas quase que de teologia sistemática, vamos dizer É assim. sistemática. Né? Então, assim, ó, se não for de acordo com esse dogma... Que é um problema que eu tenho muita briga no meu Instagram. Já brigo muito por causa disso. A gente Dá falou- pra dizer que Silêncio é um filme mais cristão do que... é muito polêmico. Eu acho que é polêmico. Do que Quarto de Guerra, por exemplo. Eu acho que é polêmico. Eu vou ficar conhecido só por... A gente vai ficar conhecido por só falar desse Vendo- tema aqui. Mas eu já entrei pro clube também. Já tô aqui. Pode me colocar no clube aí junto. A gente tá falando de Natal, né? A genealogia de Mateus, né? Que é algo mais subversivo que a genealogia de Mateus, de colocar aquelas mulheres, Sim. né? Na genealogia do Cristo, né? Então, assim, e aí a gente só consegue, você comentou, né? Já no começo aí do episódio, perceber essas coisas com uma análise literária e respeitando o texto Sim. de acordo com o gênero que ele se propõe a ser, Sim. né? E não lendo ele de forma para sustentar uma teologia sistemática que E é o que eu falo pra galera. Eu falei, concordar, gente, vocês têm que ser vocês têm que ser o seguinte. Vocês têm que ter critério. Aí você fala, essa música não, porque esse estilo de música, ele é do diabo. Aí você fala, bom, qual que é o contexto? Quem que analisou? Qual é o critério? Porque essa música é herege. Mas por quê? Quem que analisou isso aí? Você analisou todo? Não analisou frase por frase? Porque tem gente que vai analisar música cristã, ela pega essa frase e tenta você analisa algum texto bíblico assim, frase por frase? Não, assim, você entende o contexto, ou seja, o que está falando ali. Então ele pega, não, esse pedaço é assim. Não. Porque eu falo o seguinte, gente, é uma coisa que eu falo. O nosso gosto não necessariamente representa uma verdade bíblica. É claro. Porque a gente às vezes coloca aquilo que a gente gosta, a nossa cultura, aquilo que a gente construiu, que a gente aprendeu, como uma verdade absoluta bíblica. E não. Nós temos nosso gosto. Você tem que. Só que é difícil você analisar as coisas sem colocar a nossa. A gente nunca vai ter isso, né? A gente não é isento. A gente não é isento, mas Só assim, que de a gente alguma tem que maneira entender você tem que entender. Você fala, pô, eu não o gosto, outro, mas né? eu não posso falar que é errado. Entendeu? Então, e a arte é muito disso. As pessoas não querem analisar por um viés poético, um viés artístico, tentar tirar uma. E é por isso que a gente fica nessa coisa do. Quem produz arte cristã fica nesse medo de ser criticado, né? E eu tô passando perto ali, hein? Eu tô passando perto ali. A gente não dá pro Os pastores compositor seguram. cristão a licença poética, né? Não dá pra ele, cara. Não, Entendeu? você não concede, tende, né? você, né? Não você, mas Sim. você entendeu. Você quer analisar a poesia, que não é uma linguagem que existe para ser precisa, com a exigência de precisão que você lê uma bula de remédio. Exatamente. Não dá nem pra ler salmos, na verdade, desse jeito. Né? Não, Não tem como. Pra ler salmos desse jeito, né? Não dá. Mas é justamente, eu acho que eu faço o equilíbrio, assim, também. E também, desde lá do começo, né, lá da renascentismo, lá atrás, o pessoal começou a separar o que era, o que não era. Não, porque, poxa... Então, a igreja tomou conta da arte, falou, meu, né? Ou seja, a igreja tem o poder da arte. E daqui a pouco começou a chegar uma galera com dinheiro, também quero também a arte. Aí ali começaram a dividir o que era, o que não era... E acho que uma cultura que acabou ficando, né? Um protecionismo muito grande de você consumir, mas acho melhor você ensinar a consumir. Só que é mais é melhor proibir do que ensinar. É melhor não, é mais fácil melhor proibir dar uma lista de não pode Isso. do que ensinar. do que tentar trabalhar sabedoria para decidir. E a gente teve uma assunto. tentativa frustrada da igreja se subtrair da cultura, né? Quando é Sim, impossível, né? não tem você como. veste roupa, você come Tudo. comida. Né? Você tá aqui no imerso Brasil, nisso. como é que você faz? Você não vai comer arroz e feijão aqui? Você né? tá imerso nisso. Não tem como. Mas enfim, né? Acho que é uma luta que vai longe ainda. Ah, né? vai assunto longe. que volta todos os episódios. Sempre volta, tem como, Acho né? que até pela A proposta do partir podcast. de teologia e cultura, a gente já vai acabar nesse Sim, tema. então, gente, assistam Quarto de Guerra. Maravilhoso. Brincadeira.
Gente, eu coloquei umas perguntinhas aqui, vamos ver se a gente consegue responder. Meu Deus do céu. Ah, legal. Primeira coisa, você viu alguma adaptação dessa obra já? Você tinha visto? Não. Eu só li o livro. Você já tinha visto? Eu já vi da TV Cultura e eu vi também do Pato Donald, lá do Tio Patinhas. Tio Patinhas também, essas duas eu já vi isso já. Dessa. Aquele, o Grinch... O Grinch, não, mas o Grinch já é uma literatura americana. O Grinch é como se fosse o Scrooge dos americano. Estados Unidos. Ah, sim. Né? Ah, não, mas faz muito tempo, eu não lembro disso. Acho que eu era criança. Que mais? Eu acho que do livro era isso, né, que a gente tinha pra falar. Não tem alguma coisa que a gente esqueceu, Mindu? Acho que é isso mesmo. Acho que... O Marley é o rico que voltou. O Marley é o rico. E se Abraão liberasse o rico? E se Abraão liberasse o Marley? É o Marley. O Mindu, a gente, inspirado nos Joãos e no MJCast, como esse é um quadro do MJCast, a gente quer fazer 2 perguntas agora para os nossos convidados. Você é a nossa cobaia. Vamos lá. Lá vem. A primeira pergunta que a gente quer fazer é sobre qual obra cultural. Produto Então, cultural. pode ser audiovisual, livro, série, filme. O que você gosta? Qual que é uma coisa que te inspira, que faz sentido, que você consegue de alguma forma ou não conectar com a tua fé? Sim. Cara, eu consumo muita coisa de arte, né? De cinema, assim. Mas tem artes que ela lida com passado, presente e futuro, pra mim é uma coisa que me pega muito. Interestelar, pra mim, é clássico, né? Só que tem uma série que, pra mim, tirando a última temporada, mas Dark. Cara, isso muito. Aí, pra mim, é uma coisa que... Ela tem muito do criador ali. Eu enxergo ali como Deus enxerga o tempo. Ou seja, pra ele é uma... Sabe? Uma coisa só, né? Então, aquilo pra mim mostra tem muito dessa simbologia, né? Então, assim, Dark pra mim é uma obra que quando eles começaram a entrar pro multiverso depois lá, já começou, já não... Mas ok, né? Tá perdoado. Quem sou eu pra falar também, né? E Interestelar também, que é um clássico, mas eu acho que Dark, quem pudesse, tem gente que não gosta, que é o meu odeio, que a gente começa a ter dor de cabeça, não consegui assistir. Nossa, mas aquele cara é aquele outro mesmo cara, então assim, então Dark tem muito disso, né? Né? Eu já tentei convencer algumas pessoas. Já não, eu não assisti. Não assistiu? Cara, mas é muito bom, é muito bom. Assim, que eu sou ruim de assistir as coisas. Eu acho legal a parte de conceituação filosófica. É muito doido, coisas, assim. né? É triqueta, né? Que você fala assim, que é o do passado, presente e pro futuro. Então, assim, tem muito disso. E muita camada, né? Então, eu gosto muito. Um episódio que eu acho que é o melhor, que pra mim, né? Que eu mais gostei dessa série é do Gato de Schrödinger. Acho muito legal. Nossa, isso aí é. Então, tem muito disso. Muito legal. Então, Dark eu recomendaria, né? Cinema, eu gosto muito de Tarantino. Também gosto dos clássicos, Casablanca. Também gosto de muita coisa, assim, gente. Mas se fosse indicar um filme. Seriado, né? Seria Dark, né? E filme, cara, Interestelar. Então, você gosta de tempo, você gostou da Chegada também, do Villeneuve. A Chegada? Isso. Cara, aquilo é maravilhoso. Tudo que é relacionado a tempo, eu fico nessa pira. Quem mais você falou? É de um livro? Um livro. Podia ser um só, pode ser os 3. Café com Brigadeira. Cara, um livro... Deixa eu ver um livro aqui que eu gostei muito de ler. Tem um livro... Eu gosto muito de que eu posso falar aqui? Eu consumo muito mais filme. É que os livros eu vou muito de assunto. Eu consumo muito livro de roteiro, né? Mais técnico. Mais técnico. Eu gosto de ler muito livro técnico, porque às vezes histórias eu me perco muito, né? Não ser, né? Mas se eu fosse dar uma... Pra quem quer começar a escrever? Pode ser um livro para quem técnico que quer começar a escrever alguma história, esse tipo de coisa. Leiam Salve o Gato, de Blake Snyder.
Salve o Gato é um baita de um livro, ele ensina você a roteirizar muito bem, a você colocar a sua história sistematizada, com começo, com meio. Então, Salve o Gato foi um livro para mim que... E outro livro também que é Pense Nisso, que é do Chuck Palahniuk, que escreveu o Clube da Luta. Então ele fala sobre escrita também. Então são livros Então, os livros que eu mais leio são livros mais técnicos, né? Quando eu quero adquirir uma habilidade. Então não ficção daí, né? Eu leio mais assim, sabe? Legal, show de bola. Mas aí, se quiser, Você faz a segunda pergunta. E qual que é o livro da Bíblia que é o livro da sua vida? Da minha vida, cara? Sim. O livro? Cara, essa pergunta é o que você mais leu na sua vida? Que eu mais li? Mais te impacta toda vez que você lê? Ou o que você mais gosta? Que eu mais gosto? Cara, eu acredito que Provérbios é o que eu mais li. Provérbios, minha mãe sempre bateu muito nisso. Então, Provérbios pra mim Provérbios e Eclesiastes são os dois livros que eu li muito. Livro de sabedoria. É os livros que eu mais consumo, assim, leio até hoje. Gosto de ler outras coisas também, outros livros, mas pra mim Provérbios e Eclesiastes pra mim são livros que eu consumo bastante. Então, se eu pudesse falar os dois, acho que os dois ali estão no mesmo... são muito próximos. Sim, então pra mim são os livros que eu mais gosto, assim, sinceramente. Eles são a faca de dois legumes, como diria o É isso aí. Exatamente. Provérbios, porque se ele for mal interpretado, vai ter uma teologia da retribuição muito forte, né? Se você fizer isso, vai ser... Se você fizer X, vai ser Y e tal. Mas E o Eclesiastes para mostrar que nem sempre. Dá uma temperada. Mas é justamente isso. Acho que quem gosta de arte, quem gosta de leitura, filosofia e teologia, ler, é justamente você olhar ali para dentro. É justamente você falar, cara... É sempre você vai remoer, né? Uhum. Não é coisa não é fácil você... Então, eu acho que esses dois livros fazem você remoer bastante, assim, sobre a vida. E a tríade fecha com Jó, né? Que daí Jó é o cara. Aí Jó eu gosto. Fez tudo que tava lá em Provérbios e deu tudo errado. Cara, ódio. Jó eu amo. E termina com... Sim. Não tem aquela trend? Primeiro você começa, depois piora tudo. Jó, cara, Jó também. Jó é um livro que eu gosto muito. Principalmente na hora que Deus começa a falar lá dos... Que Deus aparece no meio de redemoinho. Não responde. E simplesmente não responde. Só dá mais perguntas. Só faz mais perguntas. As perguntas, né? É isso, né? É isso aí. Onde você estava? Quando eu fiz. Legal demais. Tem um filme, aí eu linkando Jó, é o Árvore da Vida. Já assistiu esse filme? Terrence Malick. Assiste. O filme é sobre essas perguntas. Sério? Basicamente. Nossa, precisa assistir. É bem legal. Cara. O que a gente coloca de hashtag pra quem ficou até aqui? Tem ideia aí, Arthur? Pra nós? Natalina. Bem difícil aí, ó. Hashtag Natalina. Tem valeu, nada a ver com esse episódio. Valeu, você pode colocar aí pra gente. É isso aí. Gente, a gente agradece. Se você precisa, se você quer comentar alguma coisa que a gente falou, se você acha que a gente está completamente equivocado nos nossos comentários aqui, você pode discordar da gente à vontade. A gente é super aberto a críticas e sugestões também. Se tem algum livro, alguma obra, algum filme, alguma coisa que vocês querem que a gente assista, leia e comente aqui, pode deixar aí que a gente também vai fazer. Te agradece. Até a próxima. Um abraço. Valeu, gente. Em 2026, se Deus quiser. Amém. Valeu.